Boa tarde a todos, mais uma vez. Desliguem seus microfones, a gente conversa depois, certo? Vamos começar mais uma aula de filosofia, mais uma aula nossa de filosofia, certo? Vou ver aqui a melhor cor aqui, pronto. Desejo boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula. O tema da nossa aula hoje é felicidade, certo? A felicidade para a filosofia. Mais especificamente, a ideia de felicidade para os filósofos clássicos. Quando eu penso em filósofos clássicos, eu falo de Sócrates, Platão e Aristóteles. São os filósofos gregos clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo o mais importante desses Sócrates, certo? Então, qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje de filosofia? Entender o problema sobre a felicidade a partir de uma trajetória pela história da filosofia grega clássica, certo? Para que a gente possa entender a felicidade a partir da filosofia grega clássica, certo? Desses pensadores clássicos que eu tinha falado para vocês. Tranquilo? Quais são os objetivos específicos da nossa aula de hoje? Compreender a felicidade como um problema filosófico. A gente tem que, como alunos da filosofia, deixar de pensar a palavra problema como uma coisa ruim e pensar problema como aquilo que deve ser questionado, aquilo que deve ser descoberto, certo? Aquilo que deve ser discutido. Então, a felicidade é um problema filosófico? É. Por quê? Porque há discussão, há necessidade dos seres humanos de descobrir, discutir, entender o que é felicidade, o que é preciso para ser feliz. Será que o que é felicidade para mim pode ser felicidade para o outro? Certo? Qual é o conceito de felicidade? Demonstrar concepções sobre o tema a partir de alguns filósofos, esses que eu já tinha falado para vocês, certo? Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente. Ampliar o conceito de felicidade, atrelando-o à liberdade. Desenvolver autonomia e criticidade a partir das reflexões expostas, saindo do senso comum para o conhecimento filosófico. O que eu quero dizer aqui? Saindo do senso comum. A gente tem uma ideia limitada sobre felicidade. Quando a gente não discute, quando a gente não pensa de maneira filosófica sobre a felicidade, a gente tem uma ideia limitada. A gente pensa em felicidade como coisa, depois, a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo, do conhecimento filosófico, das discussões, dos diálogos filosóficos, a gente vai mudando, certo? Então, a gente sai do senso comum, sai de uma ideia comum de felicidade e parte para outra, certo? Afinal, o que é felicidade? Certo? O estudo da felicidade a gente chama de eudamônia, certo? Essa palavra aí, eudamônia, ela é composta de duas outras palavras gregas, certo? Vem de eu, que significa bom, e vem de daimon, que significa demônio. Ah, professor, então felicidade é associada a coisa ruim? Não necessariamente, inclusive, essa palavra aqui, daimon, aqui, no grego, vai mais divindade, certo? A um ser sobrenatural. Portanto, para os gregos antigos, relada a esse tipo de demônio, que era um tipo de semideus, certo? Um ser sobrenatural, um semideus. Então, o semideus mais conhecido pela gente, pela cultura pop, é Hércules, que é um semideus. A partir do nascimento de cada ser humano, surgia um gênio, um demônio,
com a intenção de proteger e dar boa sorte durante o processo existencial. Então, a felicidade, para os gregos, no início, é vista como uma entidade, como um ser sobrenatural, que é um ser sobrenatural que vai além do natural. Certo, pessoal? Então, o nascimento da filosofia e a felicidade foi justamente com os filósofos da physis, que a physis vem de física da natureza, certo? Que a felicidade ganhou um tom de reflexão mais racional do que mitológico. Quem eram esses filósofos da natureza? Eram filósofos que se dedicavam mais a explicar os fenômenos da natureza e os fenômenos que circundavam o homem. Demócrito de Abdera, certo? Dizia que a felicidade era a medida do prazer e a proporção da vida. O que este pensador pensava? Falava, né? Pensador pensava, né? Olha aí. Nos deveriam justamente deixar os prazeres causados pelas ilusões e desejos a fim de alcançar uma serenidade. Então, o Demócrito ele dizia que o prazer ele deveria ser medido, não poderia ser exacerbado, que é uma coisa exacerbada, exagerado, certo? Para se alcançar a felicidade, a serenidade, para proporcionar à vida uma felicidade. A filosofia era um instrumento que poderia garantir este caminho, certo? Então a filosofia ela está atrelada à felicidade, à busca da felicidade. Então, inclusive, quando a gente, por exemplo, posso chegar e dizer que o que Cristo pregou, por exemplo, é uma filosofia, certo? Porque a filosofia, o próprio Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala disso daí, ele tá, olha as palavras de Jesus, eu sou o caminho. A filosofia é um caminho, certo? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é a resposta, ele é o caminho para um resultado final. Que resultado final é esse? O resultado final é alcançar o reino dos céus, é alcançar a salvação, e isso daí pode-se dizer que é a felicidade. Certo, pessoal? Vou passar aqui. Sócrates e a felicidade. Então, a gente já fala do primeiro bastião, o primeiro filósofo, um dos mais importantes filósofos da filosofia grega clássica, que é Sócrates, camarada genial, certo? Com a ideia de ir além de sermos meros corpos, como pensava Demócrito, então o Sócrates ele vai implementar, vai incrementar a ideia que o Demócrito já tinha dito, certo? Sócrates vai pensar com relação à alma. Sócrates diz: a felicidade, portanto, está relacionada ao bem da alma. A alma só seria feliz de forma justa e virtuosa. Na hora da sua morte, Sócrates demonstrou serenidade. Portanto, foi feliz, pois nada abalava sua consciência, sua alma. Então, o Sócrates ele vai muito além do carnal. Ele vai abraçar uma ideia que Demócrito já teve, certo? E ele vai dizer que ser feliz está relacionado a trazer bem à sua alma, certo? Às vezes a gente escuta as pessoas chegando e dizendo assim, olha, não guarde rancor das pessoas, não tenha raiva das pessoas, porque quem tem raiva das pessoas, quem guarda rancor, fica com a alma pesada, certo? Ora, se você segue uma filosofia, que você não deve guardar rancor das pessoas, porque você fica com a alma leve, você fica com o semblante leve, você fica com leveza, com serenidade, a própria velocidade, você tem a felicidade. Antes
Aristóteles, discípulo de Sócrates, acrescenta que para sermos felizes, necessitamos ser autossuficientes. Esse Antisthenes aqui, e quando eu era estudante eu não sabia nem que tinha isso aqui, ele foi o filósofo que fundou a filosofia cínica, certo? E a base da filosofia cínica é o individualismo na busca da felicidade, quando ele diz que para sermos felizes precisamos ser autossuficientes. O que quer dizer com isso? Que a gente pode atingir aquele objetivo de forma individual, certo? Então, o Aristóteles, o Sócrates, Platão e o Aristóteles, eles vão pensar na ideia de felicidade do ponto de vista deles, de vivendo numa polis, numa cidade grega, onde a sociedade ela deveria trabalhar em conjunto para o bem da polis. Já o Aristóteles ele vai pensar sim, beleza, tem a felicidade aqui, mas a gente pode alcançar ela de forma mais individual, certo? Então, aí a ideia de Sócrates. Já Platão e a felicidade. Platão, discípulo de Sócrates. Vocês vão perceber que eu falo de Sócrates, e Sócrates teve discípulos. E um desses discípulos foi Platão. Platão teve também discípulos, e um desses discípulos foi Aristóteles. Então, Platão, em seu livro A República, considerava que a alma tem uma função e estar era a sua função. Estar como? Certo? Estar em equilíbrio, certo? Então, Platão vai desenvolver uma ideia de que nós, seres humanos, nós temos três almas, somos habitáveis em três almas. A alma irracional, a alma irracível e a alma concupiscente, certo? Três almas. E ele diz que deve haver, para se atingir a felicidade, deve haver uma harmonia dessas três almas. Vamos olhar aí, de forma específica, aqui nosso amigo aqui, Platão, vamos olhar aqui de forma específica o que cada uma dessa divisão das almas propostas por Platão significa. Alma irracional. Aqui está a racionalidade e a sabedoria humana. A alma racional deve estar no controle das duas outras, pois, segundo Platão, o homem deve pautar sua vida com base na razão. A razão permitiria ao homem reconhecer o bem e o mal. Por isso, ela deve moderar as duas outras. Então, para Platão, a principal alma que nos habita é a alma racional. Tanto que ele diz que o lugar onde a alma racional habita no nosso corpo é a cabeça, certo? Já a alma irracível seria a alma onde estão os sentimentos humanos, nossa coragem, nossa vontade de agir, a raiva e o rancor, certo? Essa alma, Platão, ela seria habitável aqui no nosso peito, beleza? E, por último, a alma concupiscente, ela está do corpo humano, aos desejos, à fome, ao desejo sexual, certo? Essa alma aí, para o Platão, ela era habitada, que ela habita o nosso ventre, a região da nossa barriga. Então, o Platão, ele diz que para haver felicidade, para que o ser humano atinja a felicidade, ele deve encontrar o equilíbrio entre essas três almas, certo? Sendo que a alma racional, já que o ser humano é um ser racional, deveria ter controle sobre as outras duas almas, certo? E Platão ainda acrescenta que, para haver a harmonia dessas três almas, essa harmonia se daria pelos exercícios da ginástica e da dialética. Ginástica é justamente o que a gente pensa, ginástica. Ginástica, professor? Ginástica, do exercício físico, de manter-se saudável, certo? Manter-se saudável, o físico, o corpóreo. Já a dialética, já é manter-se saudável na mente, na racionalidade. O que é dialética? É o discurso, é a troca de ideias, certo? Então, o Platão, ele vai falar que existe essas três almas
que a alma racional deve comandar as outras, certo? Para que não haja um descontrole, e que para ter harmonia entre essas três almas, seria preciso o exercício da ginástica e da dialética, beleza? É importante a gente entender isso daí, porque depois o professor vai passar a atividadezinha lá no Google Forms, e vai ser mais ou menos não, vai ter relação com essas atividades aqui, com esse conteúdo. Então a gente está vendo aqui Platão e a felicidade. Vimos Sócrates e agora a gente está vendo Platão. E Aristóteles, discípulo de Platão, ele, no seu livro intitulado Ética e Nicômaco, ele coloca 3 circunstâncias necessárias para nós sermos felizes, certo? Muito semelhante com o professor dele. A primeira circunstância é ter boa saúde. A segunda circunstância é possuir liberdade. E a terceira é ter uma boa situação socioeconômica. A gente tem que pensar aqui, pessoal, que Aristóteles, Platão e Sócrates, eles viviam nas cidades gregas, no berço da democracia, na polis, certo? Então eles viviam no meio deles, eles estavam inseridos no meio deles, no meio social deles. Como gregos, eles possuíam a liberdade. Quando a gente vai estudar sobre a Grécia Antiga, vocês lembram que nem todo mundo era considerado um cidadão, certo? Nem todo mundo tinha a liberdade, a cidadania grega, beleza? Então, Aristóteles, assim como o seu professor, ele delimita 3 coisas importantes para sermos felizes, beleza? É de Aristóteles a famosa frase, amicus Platus, amicus veritas. Ele diz que é amigo de Platão, portanto, ele é amigo da verdade, certo? E a verdade, para esses 3 filósofos clássicos, é um caminho para a felicidade. A maior virtude das almas é o exercício do pensamento, pois aproxima o ser humano da divindade, certo? Eles dizem que o exercício de pensar, o exercício de filosofar, aproxima o homem de ser um ser divino e assim atingir a felicidade, certo, pessoal? Então nós vimos aí o pensamento socrático com relação à felicidade, o pensamento platônico com relação à felicidade e o pensamento de Aristóteles com relação aristotélico com relação à felicidade. E por último aí nós vemos aí o mundo helênico. O mundo helênico é compreendido a partir da morte de Alexandre até a anexação da península grega, da Grécia, que é uma península com um de ilhas, por Roma, o domínio romano da Grécia, conhecida como a Era Helenística, certo? Inclusive, Aristóteles foi professor de Alexandre. Quando eu falo aqui desse Alexandre aqui, eu estou falando de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, certo? Aqui surgem 4 escolas filosóficas. Os cínicos, que eu tinha falado para vocês, cujo fundador era Diógenes, o ceticismo, com Pirro, o Epicuro, certo? Os estoicos, certo? Então tá aí as 4 escolas filosóficas do mundo helênico. Diógenes diz, a felicidade estava atrelada a não ter bens materiais para não ser escravizados por eles. O ceticismo, a felicidade está justamente em não se preocupar com as coisas. Portanto, tudo deve ser duvidado, pois só temos acesso às aparências. Epicuro, a felicidade está no prazer, mas sobre o domínio da parcimônia. Estoico, Zenão e Cício, a felicidade é consequência do destino, pois a história é cíclica. Ser feliz não depende do sujeito, pois tudo está prescrito. Então, os estoicos, eles pensam que a felicidade é uma consequência do destino, e não de uma sucessão de eventos, certo? E que a história é uma coisa cíclica. Então,
o que eu posso dizer? Que você passa por momentos de dificuldade, porém você passa por momentos prazerosos, momentos felizes, certo? Já o Epicuro diz que a felicidade está no prazer, o que pensam os filósofos anteriores a ele. Porém, certo? Há de ter-se parcimônia, há de ter controle, certo? É aquela velha questão, tudo demais é veneno. Então, tem que ter prazer? Tem que a felicidade estar atrelada ao prazer, talvez até carnal, certo? Sim, mas tem que ter parcimônia. Os ceticistas, eles dizem a felicidade está justamente em não se preocupar com as coisas. Portanto, tudo deve ser duvidado, pois só temos acesso às aparências. Então, os céticos, eles sempre são os questionadores, certo? Em questionar, porque a aparência para eles não é sinônimo de realidade. Já Diógenes diz a felicidade está atrelada a não ter bens materiais, assim como os outros, inclusive o professor dele, Sócrates, a não ser escravizado por eles, certo? Não ser escravizado pelos bens materiais. Então, é aquela velha premissa que a gente tem, que felicidade não está naquilo que você tem, naquilo que você tem materialmente, certo? Você não deve atrelar a sua felicidade ao que você tem, ao luxo, às coisas, aos bens, certo? Porque assim você passa a ser escravizado por eles e aquela felicidade não é uma felicidade concreta, certo, pessoal? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos o conceito de felicidade por esses pensadores clássicos, certo, gente? Conceito de felicidade pelos pensadores clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Beleza? Então, vou pausar aqui.